Bem, quero dar as boas-vindas a todos e todas que nos assistem agora nesta apresentação da mensagem, conforme nós temos feito no nosso culto, no nosso espaço. E quero dizer a você que nos assiste depois desse horário, depois do horário do nosso culto, que assiste essa gravação, quero dizer a você que é bem-vindo ao nosso meio, ao nosso convívio. E nós estamos seguindo uma série de meditações sobre as mensagens de Jesus que representam Deus na sua própria vida. Nós cremos e nós entendemos que Jesus é o símbolo de Deus. Foi um grande teólogo que afirmou isso, né? Ele diz que Jesus é o símbolo de Deus. Se a gente quiser conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. Isso o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele falou exatamente isso. Ninguém jamais viu Deus. A gente conhece, o que a gente sabe de Deus é aquilo que o Evangelho nos trouxe a respeito da pessoa de Jesus. É tudo que sabemos. É a sua história, é a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, como nós comemoramos hoje, é a sua mensagem, o seu ensino, é a sua comunidade, o jeito que ele juntou, reuniu gente em torno dele. É isso que a gente sabe. E para nós, como cristãos, tudo isso é símbolo de Deus. Tudo isso remete a Deus, nos ensina a compreender um pouco mais do cuidado de Deus. Aí, para a gente conseguir seguir essa linha de raciocínio, nós vamos hoje para a nossa terceira mensagem. A nossa terceira mensagem que vai falar sobre essa condição de sermos pessoas alcançadas pelo amor de Deus. Então, a nossa mensagem hoje, eu vou colocar aqui para os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo na gravação, a mesma informação que vocês têm aqui, viu? É a que tem aqui. Então, vocês vão acompanhar a partir daqui da nossa apresentação. É assim que a gente faz na nossa igreja. Estamos acostumados já, né? Tem, inclusive, o esboço no nosso informativo, a apresentação aqui no Data Show, e a gente acompanha exatamente por aí. Agora, a gravação é uma nova modalidade para a gente não esquecer. Se você quer guardar alguma informação da mensagem, terá no nosso canal do YouTube essa oportunidade. E nós vamos seguir em frente, meus irmãos, para a leitura e reflexão da palavra de Deus, que vai nos inspirar hoje. Então, a nossa mensagem hoje vai se basear no tema do amor. Nós vamos falar exatamente essa ideia de que Jesus, ele veio trazer representações do amor de Deus, que existe um Deus que nos ama, um Pai celeste que está cuidando da gente e que se importa com gente como a gente. E eu escolhi esse texto de João, capítulo 15, verso 9, para a nossa meditação. Jesus disse assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Ô Jesus, por que eu não vou permanecer no amor de Deus? Porque se quem ama é o Pai, então eu vou para o Pai. Não, peraí. Jesus é símbolo de Deus. Foi Jesus que demonstrou esse amor. Então, se eu acolho o amor de Jesus por mim, eu estou acolhendo o amor do Pai. Se eu consigo entender que tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, na sua trajetória, seus milagres, suas palavras, seus discursos, seus relacionamentos, tudo que ele fez foi como expressão de amor, essa relação é a expressão do amor de Deus. E se eu acolho essa expressão de amor para mim hoje, como orientadora para a minha vida, como sinal de que alguém me ama, eu estou também acolhendo o amor do Pai. Isso, meus irmãos, é a base da nossa fé cristã. É isso que nos constitui como cristãos no mundo.
que o fato da gente acolher Jesus é acolher Deus. Ah, mas Jesus é Deus? Claro que é. Ele é o Filho unigênito do Pai, é o símbolo de Deus entre os homens. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, eu preparei essa frase para a gente pensar um pouco sobre a ideia da encarnação desse Deus, né? Esse Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus se faz como um de nós, na pessoa do seu Filho, na figura histórica de Jesus de Nazaré, eu entendo que ele é a maior expressão do amor de Deus. Por quem? Por toda a criação. Não só pela criatura humana, não só pela pessoa humana, mas por tudo aquilo que envolve a nossa vida aqui na Terra. É Deus demonstrando o seu amor pela sua criação, quando ele envia Jesus para viver aqui conosco, para pisar o nosso chão, sentir o nosso oxigênio, né? Contemplar a beleza da natureza, né? Caminhar conosco, festejar, celebrar casamentos. Quando ele vem fazer isso, ele está dizendo que a nossa vida importa para Deus. O jeito que vivemos importa para Deus. O modo em que nos relacionamos. E até mesmo quando Jesus vem entre nós e demonstra suas preocupações com as nossas dores, com as nossas perdas, com aquelas situações que nos tiram da nossa normalidade, não é verdade? Como tem acontecido com a pandemia no mundo. Jesus, ele quando anda conosco e vivencia também as nossas dores, ele chora por causa de alguém que ele perde, quando ele sente fome, quando ele sente sede, demonstra toda a sua humanidade, ele está dizendo para a gente que Deus se importa conosco, o Pai se importa conosco ao ponto de experimentar aquilo que nós experimentamos, de forma integral, de forma total, na pessoa do seu Filho Jesus. E isso, meus irmãos, é demonstração de amor. É isso que Jesus veio fazer entre nós. Olha, meus irmãos, eu tenho... a gente, como evangélico, a gente aprendeu a decorar um versículo sobre o amor de Deus. Qual é o versículo que mais fala do amor de Deus? O que vocês lembram? É João 3,16, né? João é um versículo tão decorado que quando tem Copa do Mundo, você pode observar, lá no estádio tem alguém com essa informação, João 3,16, na plateia. É interessante, já reparou isso, David? Já. Toda Copa do Mundo tem alguém que vai lá e levanta a plateia. Mas o que quer dizer João 3,16? Quem não conhece a Bíblia não sabe de que se trata. Mas a gente sabe, não sabe? Como é que diz mesmo? Vou colocar aqui uma colinha para vocês seguirem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tentei fazer uma exegese desse texto, porque algumas coisas me chamaram muito a atenção nessa leitura que eu fiz para essa mensagem. 3 informações, pelo menos, são importantes para nós. A primeira é que Deus amou o mundo. É interessante, mas isso me chamou a atenção, porque toda vez a gente diz que Deus ama a criatura humana. Não, meus irmãos, Deus ama o mundo. Deus ama a planta, Deus ama animal, Deus ama a atmosfera, Deus ama o planeta. Deus ama esse planeta do jeito que ele é, com toda a sua constituição ambiental, com todas as suas moléculas, com todos os seus seres vivos, com todas as suas estruturas geológicas, desse jeito que ele é. Deus ama o mundo. E ele permitiu que o seu Filho viesse viver neste mundo como uma criatura desse mundo. Olha, meus irmãos, isso aí é uma das mensagens mais fortes do poder de Deus. Aquele que é eterno se fez temporal.
Aquele que vive no mundo sobrenatural viveu na nossa natureza. Ele se fez como um de nós. A segunda coisa que esse texto me fala é que a ideia é trazer uma maior experiência de vida. E aí é que nós entramos nessa história. Para que todo aquele que nele crer não pereça. A morte não é algo que agrada a Deus. Deus não fez a gente para sofrer com a morte, para sentir essa agonia, que é a agonia da finitude, dessa coisa de ter uma vida limitada. Deus nos fez para uma vida além dessa vida. Deus nos fez para transcender. Exatamente isso que nós fazemos todas as vezes que temos alguns desafios, né, para nós nos sentimos impelidos a ir além dele, a correr todos os riscos. Eu fico um pouco assustado com o pessoal que gosta de esportes radicais, né? Aquele pessoal que pula, né, de uma ponte com um elástico pendurado. Aquilo deve, né? Eu não sei como é que eu chegaria embaixo, eu espero que ninguém me proponha isso em algum tempo da vida, porque eu não sei em que circunstâncias físicas eu vou chegar lá embaixo, né? Porque aquilo não faz o menor sentido, mas as pessoas gostam de ultrapassar os limites, de colocar desafios para serem superados. É o ideal dos Jogos Olímpicos, não é verdade? Então a pessoa faz a marca, não é? Corre-se 100 metros em frações de segundos. Acho que são 10 segundos, né? 100 metros. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cara já chegou lá 100 metros adiante. Esse camarada é um monstro. Né? Aí vem alguém e corre em 9 segundos. O desafio dele é fazer com que ele tenha uma marca que ninguém supere, porque é próprio da condição humana superar inclusive a morte. Foi o que Jesus veio trazer para nós. Ele diz, olha, eu vim porque há um Pai que nos ama e quer que a gente experimente uma vida que transcenda essa vida. Que não se limite aos valores que a gente tem aqui. E que a gente possa viver uma alegria, uma felicidade, um contentamento que vá além de tudo aquilo que seja de melhor que se possa oferecer em termos de bem-estar, de segurança, de certezas que a gente possa ter. Jesus veio trazer isso para nós. E a terceira coisa é a ideia de vida eterna. Vida eterna. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito difícil de ser traduzida. A ideia de uma vida que não acaba. Uma vida que vai deixar frutos para a eternidade. Tudo que a gente faz aqui, viu, Cassino? Tudo que nós fazemos aqui, todas as nossas alegrias, todos os nossos esforços vão acompanhar a gente eternamente, na eternidade. O livro do Apocalipse diz que as nossas obras nos acompanham. As nossas obras nos acompanham. Nossas decisões, nossas relações, todas elas ganham um peso eterno. O Senhor cuida da gente. Olha que texto maravilhoso. Eu já preguei a mensagem exatamente nesse texto aí. Mas eu não quero falar só dele, né? Eu quero ir mais além. Eu quero lembrar, meus irmãos, que nós temos uma história de alguém que viveu a nossa vida. Jesus, ele, quando andou conosco, ele viveu de um jeito que era demonstração pura do amor de Deus. O modo como ele se importou com as pessoas, o modo como ele tratou os seus discípulos, o modo como ele se relacionou com cada um era demonstração do amor de Deus. E os discípulos de Jesus aprenderam logo cedo de que essas formas de vida que Jesus encontrou, colocou em prática, eram, na verdade, formas de nos ensinar a amar. Era um jeito de fazer com que a gente
se sinta impelido a amar como ele amou. O apóstolo João escreve: nós amamos, mas amamos porque ele nos amou primeiro. Todo o amor que eu tenho na minha vida, tudo aquilo que eu sinto em termos de amor, todas as minhas práticas de amor, só se justificam porque alguém fez isso por mim. Alguém se importou comigo. Ainda isso me lembra, né, que o amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção. O amor é uma atitude. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que o cristianismo veio nos dar. Não para ensinar o amor como algo que eu sinto, mas algo que eu faço. O amor tem a ver com aquilo que a gente faz. O amor é uma atitude que consiste na única exigência para a vida cristã no mundo. Meus irmãos, quer dizer o seguinte: para você ter uma vida cristã autêntica, viu, meus irmãos? É bom a gente lembrar disso. Você não precisa frequentar a igreja. Estou sendo honesto com isso, tá, gente? Você não precisa dar dízimo. Você não precisa cumprir votos. Você não precisa ter uma vida devocional, desenvolver uma espiritualidade santa. Não precisa nada disso. Você precisa apenas, a única exigência que o Senhor faz da gente é que a gente ame. Que a gente ame. Entendeu, meus irmãos? Não existe exigência nenhuma para que você seja perfeito, para que você seja moralmente correto, para que você ocupe um determinado lugar ideológico na sociedade. Não existe essa exigência em nenhuma parte do Novo Testamento, em nenhuma parte do discurso de Jesus, nem mesmo nas referências ao Velho Testamento. A única exigência para vivermos como cristãos no mundo é desenvolvermos a atitude do amor. Somos chamados a sermos também, como Jesus o foi, símbolos do amor de Deus por toda a criação, assim como Jesus o foi. O Senhor nos amou para que nós pudéssemos saber como podemos amar. Ele é o símbolo do amor. De tal maneira que a gente só pode expressar amor na medida das expressões de amor de Jesus. Nunca mais, mas sempre na mesma proporção. Jesus ensinou que toda lei, tudo que diz respeito às Escrituras, você vai encontrar essa afirmação nos 3 evangelhos sinóticos, os evangelistas insistindo nisso, que o maior mandamento que a Bíblia tem é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a exigência. É o mandamento que Jesus deixou. O apóstolo Paulo lembra isso, né? Que toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Às vezes, como cristãos, nos esquecemos disso. Nós estamos vivendo um tempo em que essa mensagem tornou-se vazia no contexto da igreja. Não só da igreja brasileira, mas a igreja no mundo. O amor tem se esfriado. Aliás, se a gente pudesse lembrar um pouco, é que a gente não pode desenvolver muito aqui, né? Esse é um dos sinais dos fins dos tempos. Que o amor de muitos vai se esfriar. Porque a regra básica para nós sermos usados por Deus no mundo não é se eu estou pregando o evangelho, não é se eu estou assumindo um cargo na igreja, não é se eu estou cumprindo com as minhas obrigações, é o fato de que se eu estou demonstrando amor. Ninguém serve mais a Deus no mundo a não ser aquele que ama, aquele que consegue amar. Estou lembrando aqui de Martin Luther King Jr., quando ele escrevia sobre a exigência do amor. No texto que ele fala sobre o amor, ele diz: olha,
O maior desafio para a gente é amar ao nosso inimigo. Como é que a gente ama o inimigo? Eu não sei. Não me pergunte, não. Eu não sou o teórico que vai ajudar vocês. Quem deixou essa exigência é que vai ter que nos ajudar. Quem foi Jesus. Não sou eu que estou mandando vocês amarem inimigo, porque até eu tenho dificuldade de amar quem me ofende. Eu tenho dificuldade. Não posso negar isso. Mas é uma exigência para todos nós. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque é nisso que consiste a nossa vida cristã. De nada vai adiantar eu ser pastor e trabalhar minha vida inteira e encerro a minha carreira ministerial. Ele diz, quantas pessoas você amou, Irene? Deixa eu contar aqui. Quantas pessoas você deixou de amar, Irene? Olha, tem muita gente. Tem muita gente. Então, meus irmãos, para a gente não esquecer disso, né? Quando Jesus termina essas explicações sobre o mandamento do amor, sobre como devemos amar, ele termina dizendo, faça isso e viverá. Faça isso e viverá. Essa é a exigência do amor do Pai para todos nós. Bom, a pergunta que não quer calar, então, nesta noite, é como nós podemos nos tornar símbolos do amor do Pai por toda a criação. Nós, cristãos aqui, nós da Igreja da Orla Oceânica, nós que somos crentes em Jesus, nós que assumimos o desafio de vivermos uma vida cristã, como é que eu vou me tornar símbolo desse amor? Eu? Logo eu, né? Como é que eu vou me tornar símbolo deste amor no mundo? Eu fiquei pensando nisso, mas eu imaginei que nós temos que desenvolver algumas atitudes que, por onde a gente passar, a gente possa irradiar amor, como Jesus expressou. A primeira dessas atitudes é a gente se deslocando para o lugar do outro. A gente assumindo o lugar do outro, deslocando-nos para o lugar do outro. A gente aprender a sentir a dor do outro. A gente aprender a pensar nas coisas como o outro pensaria. Fazer aquilo que o outro faria se estivesse no nosso lugar. Nós vamos aprender a fazer isso. Nós estamos vivendo muito no nosso próprio mundo, no nosso próprio individualismo. Nós vivemos num mundo de individualidades e a gente precisa aprender a nos tornarmos mais relacionados ao outro. Existe uma palavra que não convém a gente até nem falar muito, é a palavra alteridade, que é o oposto da individualidade. A gente substituir essa individualidade, esse individualismo desenfreado, pelo papel do outro. A gente se importar com o outro. E o versículo que eu quero deixar com vocês é exatamente esse. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele nos amou. E o fato de eu saber que alguém me ama, me deixou muito constrangido. O apóstolo Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Jesus não foi individualista. Ele se colocou no nosso lugar. Ele se deslocou para o nosso lugar, para viver a nossa vida. Ele deixou esse exemplo. Em segundo lugar, meus irmãos, eu preciso entender que eu preciso direcionar a minha vida toda para ser uma expressão do amor de Deus, em todos os sentidos. Na maneira como eu providencio o meu descanso, o meu sustento, a maneira como eu construo as minhas relações, a maneira como eu faço os meus planos, a maneira como eu oriento a minha carreira, elas têm que demonstrar esse amor que Deus tem por nós, esse cuidado de Deus. Eu não posso deixar de fora alguma coisa que afete a vida da criação, a vida do meu próximo, porque eu quero que seja daquele jeito. Então, tudo isso exige de mim uma espécie de reorientação da vida,
uma mudança de mentalidade. Aliás, quem tem falado muito sobre isso é o Papa Francisco, que ele diz que nós temos que aprender uma nova mentalidade de vida, reorientar a nossa vida como expressão do amor de Deus, como expressão daquilo que eu sinto em relação a Deus. Aliás, a gente estava falando da carta de Paulo aos Coríntios, aquele versículo ele continua na seguinte afirmação: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos. Então, se nós temos uma experiência com Jesus, que fomos transformados por ele, já não justifica a gente viver simplesmente para agradar os nossos interesses. Se ele morreu por todos, é sinal de que eu preciso reorientar a minha vida para não viver mais para mim mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver para Cristo é viver como expressão do amor de Deus por um mundo perdido. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu preciso construir uma relação de cuidado com o outro e com a criação como essa expressão do amor de Deus. Eu preciso cuidar do meu próximo. Eu preciso cuidar daquelas pessoas que sofrem. Mas quem é que vive ao meu lado? Quem são as pessoas que mais eu procuro? Então, está na hora de eu procurar me interessar pelas pessoas mais vulneráveis, por aqueles que precisam do meu cuidado, que é um exercício de justiça, uma prática de vida que vai dar garantias a que todos e todas tenham acesso a uma condição de vida digna. Eu preciso me importar com as condições de vida do outro, com as condições de vida dos animais, das plantas. Hoje eu estava lendo um texto de um filósofo que escreveu alguma coisa sobre uma nova ética para a nossa alimentação. E eu confesso que eu fiquei abalado, né, da maneira como a gente consome carne, consome determinados produtos, até alimentos vegetais, que para que eles sejam plantados tem que haver uma devastação enorme da natureza. Então a gente revê até os nossos hábitos alimentares. Construir uma relação de cuidado com o outro, com a criação, com o mundo que nós vivemos, implica uma série de mudanças éticas na minha vida, na vida de todos nós, na vida da nossa coletividade, para que a gente tenha modos mais justos de tratar com a natureza, de tratar com o próximo, das relações de trabalho, como que essas coisas funcionam. João 14, 21 diz Jesus: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O que você entendeu disso tudo? Vai colocar em prática? Então é você que está demonstrando esse amor a Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Em último lugar, nós precisamos aprender a fazer do amor o padrão das nossas relações. Todas as nossas relações, elas precisam ser marcadas pela pergunta: será que eu amei como Jesus ama? Será que isso é uma demonstração de amor? Hoje aconteceu, a gente estava chegando, procurando vaga para estacionar, alguém estava ocupando uma vaga indevidamente, e eu soltei uma palavra que a Solange ficou até um pouco preocupada. Aí disse: desculpa, eu não demonstrei amor nessa relação. Será que em todas as situações estamos em condições de fazer essa avaliação? Nas situações de injustiça, nas situações em que o outro é explorado, será que dá para demonstrar amor a quem explora, a quem é injusto, a quem é tirano? Será que dá para demonstrar amor assim? Dá para demonstrar amor
a quem se beneficia da opressão do outro, são questões que eu preciso levantar, né? Mas eu preciso redimensionar a minha vida de tal maneira que o padrão das minhas relações sejam exatamente o amor. Como Jesus disse, este é o meu mandamento. É assim que é. Amem-se uns aos outros. Ponto. Não tem meias palavras aqui. Não tem jeitinhos. Mas como é que se ama? Não sei como é que se ama. Não me pergunte isso. Pergunta para Jesus. Foi Jesus quem disse, amem-se uns aos outros. E aqui é o laboratório para a gente fazer isso. A nossa família é o laboratório para fazer isso. Aliás, eu me lembro de uma vez que estava na nossa igreja-mãe, e alguém me perguntou por que as pessoas, por que ele tinha um chefe tão chato, um chefe tão exigente, tão rigoroso. Aí eu não sabia responder. Aí a senhora vai ver que é para que você aprenda a amar mais. Como é que se ama gente chata? Não sei. Tem como, Aline? É para isso que existe gente chata no mundo, para a gente poder exercitar esse amor, né? Não vai mudar a chatice da pessoa, mas você vai poder repensar como é que eu vou amar uma pessoa chata. É para isso que ela existe. Está ali para isso. Para lembrar você que você tem que amar gente chata também. Olha que coisa incrível, né? Chefe ruim também está lá exatamente para isso. Para que você aprenda a amar pessoas inconvenientes. Dificílimo, né? Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, eu queria deixar uma reflexão que eu tenho pensado há muitos dias. A única coisa que importa realmente para a vida cristã é o amor uns pelos outros. É o que importa, na verdade. É o que marca a vida de uma igreja. Não é o poder que ela realiza. Não são os sinais e prodígios que ela pratica, mas o amor que as pessoas têm umas pelas outras. É isso que marca a nossa vida cristã, meus irmãos. E pensando nisso, o amor é o nosso maior desafio de aprendizado. É claro, a gente precisa aprender muitas coisas, mas, olha, meus irmãos, para que você possa aprender a amar, a última coisa que você precisa é de mais um estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico de como a gente deve amar. Você não precisa disso. Você precisa de estudo bíblico para outras coisas, para conhecer mais a Bíblia. Mas para aprender a amar, você só precisa tomar uma decisão. Eu quero amar. Eu desejo amar. Mas aí a gente para e pensa, mas eu não tenho esse amor em mim. Ele não é natural em mim. Eu não nasci com essa capacidade de amar como Jesus amou. Nenhum de nós, irmãos. O amor que Jesus amou, ele não é natural da gente. Ele não é natural. Então, o natural da gente é a gente viver no nosso mundo. A gente cresce construindo uma individualidade. A gente vai vivendo fechado para nós mesmos. E parece que quanto mais a gente envelhece, não é? Mais no mundo da gente a gente vive. Não é verdade? Já perceberam isso? Mais a gente vai diminuindo o nosso círculo de convivência. E aí, como é que a gente faz para amar assim, como Jesus amou? Eu preciso aprender a amar como Jesus amou. E eu só posso aprender a amar como Jesus amou, andando com Jesus. E é exatamente aí, nessa maneira de fazer essa trilha da vida, seguindo os ensinos de Jesus, vivendo, às vezes acertando, às vezes errando, é que nós vamos conseguir aprofundar a nossa experiência de amor.
Quero deixar com os irmãos um versículo para a gente levar para casa. O apóstolo Paulo sabia disso, os cristãos de todo o mundo reconhecem que todos nós, nosso grande calo, né? Nosso grande problema, nosso maior desafio é amarmos uns aos outros. Esse é o símbolo de que Deus se importa com a gente. Quando o seu povo consegue desenvolver o amor. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 3, versos 17 e 19, diz assim: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que preocupação bonita, não é? Jesus preocupado com a nossa experiência de aprendizado sobre o amor. Quero convidar você a orar ao Senhor comigo. Nós vamos pedir que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dirija, nos dê capacidade de colocar em prática essa lição de sermos símbolos do amor de Deus num mundo tão complicado, tão complexo quanto esse que nós vivemos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, estarmos juntos aqui, podemos louvar ao Senhor, podemos engrandecer o seu nome e ouvirmos, ó Pai, essa interpelação da tua palavra, do teu Espírito sobre nós, nos desafiando a sermos símbolos do teu amor no mundo, assim como foi teu Filho Jesus. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, experimentar isso na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos expressão do teu amor para todas as pessoas que nos cercam. Amor pela criação, amor pelos nossos entes queridos, amor por gente perdida e, ó Deus, até amor por pessoas que não merecem ser amadas. Senhor, nós precisamos aprender isso e que teu Espírito nos capacite nesse aprendizado. No nome de Jesus te oramos. Amém. Bem, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e eu convido vocês a acompanharem nossa igreja, né, nas redes sociais. Esse vídeo estará no ar, no nosso canal, e todos e todas poderão nos acompanhar. E você que nos assiste, quando puder, esteja conosco no nosso espaço, na Rua Roma 103, no bairro Piratininga. Deus abençoe a todos e todas.